tem algo que a pessoa com enxaqueca não pode fazer, ou algum remédio que ela não pode tomar. Então, a gente tem um lado que é o tratamento, que vai ser desenvolvido, mas também, nossa, eu tô em casa, tive uma crise, o que eu faço? Então vamos lá. Olha, Suzane, então a sua pergunta é fantástica também. Então, como que a gente trata, João, a enxaqueca? Né? Então, vamos de uma maneira mais geral. Eu costumo dizer aos meus pacientes que eu divido o tratamento da enxaqueca em 3 pilares. Primeiro pilar, medidas comportamentais, mudança do estilo de vida. Tudo aquilo que eu estou fazendo e que eu não devo fazer, quer dizer, tudo aquilo que eu tenho que tirar da minha vida e tudo aquilo que eu não faço, mas que eu preciso colocar para me ver livre da enxaqueca, tá certo? Então, quais são essas coisas, né? Primeira coisa, gente, o estresse. O estresse é um dos principais desencadeantes da enxaqueca. Por quê? Porque o estresse ele libera peptídeos, hormônios pró-inflamatórios. E tudo que é pró-inflamatório aumenta as vias de sinalização para a dor. Um outro ponto, atividade física. Né? As pessoas hoje elas são sedentárias, né? Não fazem atividade física mais. E a atividade física ela guarda uma relação muito interessante com a modulação da dor. Mas não é qualquer tipo de atividade física. É uma atividade física de preferência aeróbica de moderada intensidade que tenha uma regularidade, uma cadência específica, né? De pelo menos 3 a 5 vezes na semana. Né? Quando a gente faz atividade física dessa maneira, né, com essa intensidade, a gente consegue ter a produção de uma série de hormônios, neurotransmissores, substâncias que são anti-inflamatórias, né, e que são poderosos analgésicos. Acho que você já passou alguma vez na sua vida uma situação em que você ralou o joelho, sei lá, enquanto brincava, enquanto andava de bicicleta, e aí quando você chegou em casa que começou a doer. Mas que foi quando o sangue esfriou que começou a doer. O que é isso? Né? É justamente isso. Enquanto a gente estava envolvido naquela atividade física, estávamos entorpecidos por essas substâncias, né, analgésicas, né, anti-inflamatórias que o nosso corpo produz. Então é muito importante que a gente exercite diariamente. Né? Um outro ponto, assim, o sono. Né? O sono eu vejo como um dos principais gatilhos para a dor. As pessoas têm dormido pouco. Eu costumo dizer, quando a gente precisa dar conta do recado, a gente sacrifica 3 coisas. Ou atividade física, ou alimentação, ou sono. Quando não os 3. Né? Na maioria das vezes a gente sacrifica os 3. E é o maior tiro no pé isso daí que a gente pode fazer. Né? Não, João, sono não é o meu problema, eu durmo super bem. Aí a gente vai lá, faz uma investigação do sono, existe um exame específico, né, como a polissonografia, e a gente vê que essa pessoa, ela tem a arquitetura do sono completamente modificada, assim, então ela fragmenta o sono, quer dizer, acorda várias vezes à noite, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não se lembre pela manhã que acordou, faz apneias, tem saturação de oxigênio. A alimentação, João, você não vai falar de alimentação, o mais importante de tudo, que a gente sempre ouviu falar, olha, a alimentação ela realmente ela teve um protagonismo na enxaqueca durante muitos anos, mas há muitos anos atrás. Né? Hoje, com a compreensão melhor da enxaqueca, a gente consegue ver que existem sim algumas pessoas que têm gatilhos relacionados a alimentos, mas isso não é verdade para todo mundo. Lembra que eu disse para vocês que lá no pródromo, né, aquela fase que antecede a dor, em dias ou horas, a pessoa ela pode ter um tipo de impulso alimentar, de fissura, meu Deus do céu, preciso comer chocolate, como se fosse na TPM. João, eu nem gosto de chocolate, mas na TPM, ali nesse período, eu quero comer chocolate. Então pode ser que esse alimento, na verdade, não fosse a causa daquela crise da enxaqueca, mas uma consequência. Então aquela alteração comportamental de uma crise que já estava se instalando, causou essa fissura, esse craving, né? Esse desejo por comer aquele determinado tipo de comida. Agora, existem alguns alimentos que a gente precisa ter cuidado às vezes, né? Então, por exemplo, a cafeína em excesso, né? Os vinhos, principalmente os vinhos com bastante tanino, né? Os vinhos têm algumas substâncias, como sulfitos, que podem propiciar mesmo a crise da enxaqueca. E existem pessoas que têm intolerância a determinados tipos de uva, inclusive. Então, basta aquela pessoa ir identificando que tipo de uva.
A Suzana, ela concordou, acho que ela já conhece qual que é o conhece o padrão. processo. João é o Malbec, eu não posso tomar o Malbec. Se eu tomar o Malbec, Prefiro Já ser era. um Sauvignon, entendeu? E é uma queixa muito recorrente. Muita gente nas redes sociais, ou mesmo em grupo de amigos, fala: eu não vou tomar um vinho porque me dá dor de cabeça. Ou me dá uma enxaqueca. Então, o vinho pode ser um aviso do seu organismo que, opa, talvez você vai desencadear vai piorar a enxaqueca que já está por vir. Realmente, aquela fase de alteração comportamental, aquela fase prodrômica, ela pode predispor a pessoa a querer tomar um vinho. É como se a mulher tivesse, por exemplo, da TPM, né? Então, quer tomar um vinho, quer comer um monte de comida gordurosa, né? Esse é um outro ponto, porque as pessoas com enxaqueca, elas têm uma sensibilidade muito alta em relação à variabilidade da insulina e da glicose, né? Então, todas as vezes que a pessoa entra em libação com alguma comida, quer dizer, come muita coisa de uma vez, alimentos com teor de carboidrato muito grande ou de gordura muito grande, pode ser sim que isso sirva como desencadeador para enxaqueca. Outros alimentos, o queijo, por exemplo, o amendoim, embutidos, né? E o glúten, João? Olha, o glúten, ele é um problema para algumas pessoas. O glúten, ele não é necessariamente o vilão para todo mundo. Pessoas que têm doença celíaca, pessoas que têm algum tipo de intolerância ao glúten, né? Realmente, o glúten ele tem um papel interessante, só que isso aí é o mais incomum, é o mais raro de acontecer. Então, é como eu disse, assim, não adianta você querer ter uma alimentação sem glúten se você não dorme bem.